Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. O texto diz assim: Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Jerusalém estava experimentando um novo normal. Sim, porque você deve se lembrar que a igreja que ali havia nascido era extremamente numerosa. Milhares de pessoas compunham aquela igreja. Só que com a morte de Estevão por apedrejamento, desencadeou-se um ódio e uma perseguição religiosos mais intensos, mais vigorosos. E essa perseguição gerou uma dispersão, de modo que aquela igreja, que antes era extremamente numerosa, reduziu-se aos apóstolos. Todos os outros discípulos foram dispersos. O texto fala que Estevão foi sepultado por irmãos piedosos e, paralelamente a isso, Saulo, aquele tal de Saulo, estava arrastando homens e mulheres e colocando-os e lançando-os na prisão. Uma perseguição que só crescia. Jerusalém, então, estava experimentando esse cenário, um cenário novo, um cenário que antes não era vivido, um novo normal. Só que esse novo normal fez com que a igreja ultrapassasse as fronteiras de Jerusalém. Fez com que a igreja fizesse aquilo para o que ela foi chamada. Você deve se lembrar de Atos capítulo 1, verso 8, quando o Senhor Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas desde que a igreja de Jerusalém nasceu, de lá ela não saiu. Ela crescia, e não há nenhum mal nisso. Porém, a missão foi ficando limitada a Jerusalém, ao passo que o Senhor Jesus tinha sido muito claro com respeito ao ultrapassar os limites territoriais de Jerusalém. Eles deveriam ir para a Judéia, para a Samaria e até os confins da terra. Então, mediante aquela concentração em Jerusalém, Deus usa a perseguição para que a igreja volte ao seu foco e desse atenção à missão que recebera do Senhor. A continuação do texto aqui, a partir do versículo 4, diz que aqueles que foram dispersos, por onde quer que eles passassem, eles pregavam a palavra. E aí o texto dá uma focalizada na pessoa de Filipe, que foi para uma cidade de Samaria e ali anunciou o Cristo. E aquela população daquela cidade, cujo nome não é mencionado aqui, viu o que Filipe falava, observou e testemunhou dos milagres, dos sinais milagrosos que ele realizava e deu unânime atenção ao que ele dizia. Muitos espíritos imundos foram expulsos, paralíticos e mancos curados. E o texto termina dizendo que aquela cidade de Samaria experimentou uma grande alegria. Notaram a diferença? O texto começa falando da dispersão causada pela grande perseguição religiosa ali em Jerusalém. Certamente uma perseguição que causou grande tristeza. Mas o texto, no versículo 8, é concluído falando de alegria. Uma alegria que decorreu, que foi resultado da perseguição.
Samaria, aquela cidade de Samaria, também experimentou um novo normal. Antes, eles não sabiam o que era a verdadeira alegria. Agora, porque Cristo lhes foi anunciado, eles experimentaram a verdadeira alegria. Nós estamos ainda passando por um tempo de pandemia, por um tempo em que a igreja foi dispersa. Os discípulos não podiam mais, e em certo sentido ainda não podem se reunir como estavam se reunindo antes. Foram dispersos. A minha pergunta é: será que Deus não quer também usar esse novo normal causado pela pandemia para que nós, à semelhança do que foi feito pelos dispersos de Jerusalém, também anunciemos o Cristo? Será que essa pandemia não foi um instrumento e não está sendo um instrumento do Senhor para chamar a nossa atenção para o fato de que talvez tenhamos nos desviado do nosso foco de anunciar o Evangelho, de propagar a mensagem de salvação e levar alegria não só para Macaé, mas para outras regiões desse nosso estado, desse nosso país, desse mundo? Uma coisa é certa: essa pandemia não pegou o Senhor de surpresa. Ela, de alguma forma, lhe serve para o cumprimento dos seus planos perfeitos, santos, bondosos, graciosos e soberanos. Ela certamente serve para que Deus chame a atenção da igreja, para que ela possa ser redirecionada para as prioridades que talvez ela tenha deixado de lado. Talvez, para não dizer com certeza, experimentamos tristeza com essa pandemia, com o isolamento que ela tem provocado. Mas, ao mesmo tempo, se nós nos concentrarmos e levarmos em consideração que Deus é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, nós talvez nos despertemos para o fato de que Deus pode nos usar mesmo em tempos de dispersão, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos em que nós não podemos estar juntos. Esse texto nos chama atenção para isso. É inevitável nós fazermos essa correlação, porque ela é apropriada. Então, uma vez que a dispersão pode gerar alegria por meio da pregação do Evangelho, por meio do testemunhar do Evangelho, então nos aproveitemos dos instrumentos, dos veículos, das ferramentas que temos hoje para fazer isso, para levarmos a alegria que o Evangelho pode causar, produzir naqueles que o recebem por fé. E, ao mesmo tempo, esse texto nos chama a atenção para a condição em que estamos. Será que estamos deixando de lado? Será que estamos deixando de priorizar a missão de Deus no mundo? Será que estamos deixando de lado o propósito para o qual o Senhor nos chamou? Então, que essa realidade, que esse novo normal que estamos vivendo, seja usado pelo Senhor para nos despertar, para que nós voltemos para as prioridades da missão de Deus e levemos a alegria que só pode ser experimentada pela fé em Cristo Jesus, pela fé no seu Evangelho. Que seja assim, para mim, para você, para todos nós, para a glória de Deus, para a alegria das nações. Deus abençoe.